Olá, meus irmãos e amigos, muito boa noite na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos aqui mais uma live orando com você. A gente diz orando, mas nós tomamos uma palavra de Deus antes e fazemos um curto comentário para nossa conscientização, para que quando a gente invocar o nome do Senhor, tenhamos uma consciência mais precisa sobre a vontade de Deus, sobre a direção de Deus, sobre o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Hoje eu quero tomar o texto que está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde se lê: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu trago esse versículo. Esse versículo, esses dois versículos da Bíblia, o primeiro, parece que alguém se apega a esse versículo como um estímulo para cometer pecado. Mas o apóstolo João está dizendo: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Exatamente para que não pequeis. Agora, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo. Bem, por que Jesus Cristo é invocado aqui ou é apresentado aqui como advogado? Como advogado. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. E quando nós decidimos crer e aceitar Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, somos perdoados. Mas agora, somos perdoados para não vivermos mais pecando, para não cometermos mais os pecados que nós deles já nos livramos, pelo perdão, pela redenção. Mas agora alguém peca. E agora nós precisamos de um advogado junto ao Pai. Mas não é Jesus Cristo quem perdoa? Aqui nesse caso é Deus, é o Pai. Porque João diz: temos um advogado junto ao Pai. Ele, Jesus Cristo, vai interceder por nós. Dependendo do arrependimento, dependendo da decisão que a pessoa toma de não mais voltar a cometer os pecados, e sendo da vontade de Deus, o Pai, ele perdoa. Mas Jesus Cristo não perdoa direto. Não perdoa direto. Ele roga ao Pai e perdoe. Por isso ele é chamado de advogado, aquele que intercede, aquele que defende. Diferente de quando Jesus, lá em Cafarnaum, ele falou ao paralítico: perdoados são os teus pecados. E ali as pessoas se moveram contra essa decisão, dizendo: quem é este que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecado? Aí ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Mas agora João diz que se alguém tornar a pecar, então temos um advogado. E esse advogado vai interceder junto ao Pai.
Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas o perdão aí vem do Pai. Impressionante isso. A Bíblia nos ensina coisas maravilhosas. Então, o que ele roga, e roga com uma palavra muito... Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não peques mais, para que não pequeis. Agora, todavia, se alguém pecar, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E então, ele roga ao Pai para que nós sejamos, para que aquela pessoa que tornou a pecar seja perdoada. Então é importante que as pessoas se preservem, vigiem. Vigiem. Vigilância, toda vigilância ainda é pouca para impedir que o pecado penetre outra vez em nós. Nós temos a natureza do pecado dentro de nós ainda. Ela precisa estar crucificada. Ela precisa estar sem ação, sem iniciativa. Ela precisa ser anulada pela natureza divina. E para tanto nós precisamos andar no Espírito, viver no Espírito, para que a nossa natureza carnal não se manifeste e não venha nos levar ao pecado. Está escrito que a concupiscência gera, o pecado gera, aliás, a concupiscência gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. É isso. Com essa consciência, com esse esclarecimento que a palavra de Deus nos traz, nós vamos entrar na presença do Pai e orar e pedir que Ele nos perdoe, nos lave, nos purifique e nos faça dignos de estar na presença de Deus. Oração é estar na presença do Pai, é entrar na presença do Pai. Então oremos, Pai, graças te damos, Pai, pelo dia, pela oportunidade que temos de falar com os nossos irmãos. Eu te peço, Senhor, que sejamos perdoados pelas nossas falhas e sejamos guardados, Senhor, para não pecarmos mais, para não vivermos pecando. Pai, nos abençoe. Abençoa cada um dos irmãos que estão ao vivo e vão entrar, vão ver depois o vídeo e vão orar conosco. Ó Pai, que a Tua presença possa permear os seus corações, as suas mentes, e eles possam santificar o Senhor na beleza da sua santidade, na pureza da sua santidade, Pai. Abençoe-nos, ajude-nos, faça-nos vitoriosos. Senhor, que o conselho do apóstolo João, que é do Espírito Santo, não nós possamos tomar para não vivermos, para não pecarmos e não vivermos em pecados, porque está escrito: quem é nascido de Deus não vive pecando, porque nele está a santa semente, a semente que é a palavra e a semente de Deus em nós. Pai, cura os enfermos, liberta as pessoas que estão passando por algum tipo de opressão, de depressão e até de possessão. Ó Deus, repreende o espírito do mal, o espírito da perdição, os demônios que povoam a terra e procuram de alguma maneira envolver os teus filhos. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos,
Sexta-feira eu não fiz a live. Impressionante. E sabe por quê? Porque eu esqueci. Eu esqueci da live. Eu lembrei no outro dia porque o irmão perguntou: Você fez a live? Aí foi que eu lembrei que não fiz. É que nas noites anteriores eu andei dormindo pouco. E aí fiquei esquecido, fiquei assim um pouco desligado, tentando dormir, mas não conseguia dormir. Então eu esqueci da live e não fizemos. Mas hoje estamos aqui. Eu espero sexta-feira poder estar aqui novamente. E aí eu não vou esquecer, não. Queridos, uma boa noite para vocês, uma boa semana. Deus abençoe vocês. Hoje é segunda-feira, impressionante. A live eu sempre faço terça-feira. Acho que amanhã eu vou fazer outra live, para recuperar aquela. Deus abençoe vocês.